Então, no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estendereis pele, porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Somente até aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pelos louvores entoados essa noite. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda a seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Eu te peço, ó Senhor, fica no nosso meio e que o teu nome seja glorificado mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, eu digo até que há dois tipos de vale. Há aquele vale que nós entramos por conta própria, aquele vale que a pessoa está tudo bem, está bem em casa, fala: pensando bem, eu quero entrar no vale, né? Vou fazer uma dívida, vai lá, compra 10 roupas que não precisava, sabendo que não vai ter esse saldo para pagar no mês que vem. Eu vou comprar pela fé, estou cheio da fé, enganado pela propaganda, né? Chega lá, traz as 10 roupas, 10 vestidos, e no outro mês, misericórdia, estou na prova. Senhor, me tira dessa prova. Olha o cobrador das Casas Bahia vindo me cobrar aqui no portão. Tem gente que gosta, irmão, de uma prova. Tem gente que não sabe ver o nome limpo, que já fica coçando: eu quero sujar meu nome. Tem gente que é assim, vive de dívida em dívida, afundado na dívida, né? Gosta de um vale, é estilo de pensamento, e a pessoa vai viver a vida assim, né? Se não mudar, vai viver assim. Agora há aquele vale que é o Senhor que nos leva. Como diz aqui o profeta Ezequiel, ele diz que veio a mão do Senhor sobre mim, veio sobre mim a mão do Senhor, e me pôs no meio do vale de ossos sequíssimos. Fico pensando, Ezequiel, na hora que viu a mão do Senhor vindo sobre ele, falando: é agora que eu vou no terceiro céu, é agora que eu vou voar, é agora que eu vou ver anjos, que eu vou ver maravilhas, é agora. Mas quando ele percebe, ele está no meio do vale de ossos secos. Quem sabe Ezequiel fica pensando: poxa, mas por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou no meio do vale? Se era a mão do Senhor sobre mim, por que eu estou aqui? Por que Ele me colocou aqui? E quantas vezes nós nos encontramos no meio do vale que o Senhor permite, que o Senhor nos coloca ali, e ficamos perguntando: por que eu estou aqui? Se eu fiz tudo certo, estou orando, estou jejuando, estou obedecendo a palavra, por que eu estou no meio desse vale? Irmãos, porque tudo aquilo que Deus faz tem propósito, e Deus, ele tem propósito no meio do vale.
até no meio desse vale, o Senhor tem propósito na sua vida. Talvez nós não entendemos por que eu estou no meio de ossos secos, esse monte de ossos secos à minha volta. Por que o Senhor me trouxe aqui? Será que eu vou morrer? E nós ficamos nos perguntando, como que vai ser o meu futuro? Será que eu vou ficar igual a esses ossos? Não, irmãos, Deus tem propósito no meio desse vale. O Senhor tem uma obra para fazer no meio desse vale. É por isso que Ele te colocou nesse meio. É por isso que Ele te colocou lá, porque Ele quer te usar no meio desse vale. Deus quer te usar como ferramenta nas mãos dEle no meio desse vale. Ele quer mudar este vale. O Senhor quer fazer desse vale de ossos secos um exército para a glória dEle. Deus, Ele quer operar maravilhas no meio deste vale. É por isso que Ele te colocou no meio do vale. É porque Ele quer mostrar o poder dEle, a grandeza do poder dEle, do que Ele pode fazer através da tua vida. Porque Ele quer te usar. Porque Ele quer mostrar coisas novas para mim e para você. Por isso que nós, muitas vezes, Deus fala, eu vou te exaltar, meu filho. Nós já pensamos, coisa grande, o céu, e quando olhamos, o vale. Ué, mas não está ao contrário? Que Deus não trabalha como nós queremos. Ele trabalha segundo o conselho da sua própria vontade. Se Ele determinou dessa forma, irmãos, somente creia que Ele está trabalhando ao teu favor. Somente creia, confie, como foi dito aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você confia no pastor, descansa, irmãos, porque é Ele que está te guiando. É Ele que está te guiando. Então, no meio desse vale, o Senhor, Ele tem um propósito, porque Ele te trouxe para trazer mudança para o meio do vale. Deus, Ele quer resgatar vidas. Deus, Ele quer resgatar pessoas no meio deste vale. É por isso que você está neste lugar. É por isso que muitas vezes você pergunta, mas por que, Senhor? Por que essa família? Por que esse trabalho? Por que essa empresa? Por que? Nós ficamos perguntando, por que essa situação na minha vida? Mas creia, o Senhor tem propósito no meio do vale. Memorize isso, o Senhor tem propósito no meio desse vale. Muitas vezes nós ficamos olhando para os ossos secos, porque nós somos atraídos por aquilo que vemos. E quando você olha para a direita, uma pilha de ossos sequíssimos, diz a palavra. Ou você olha para a esquerda, para a direita, ossos secos. Olha para frente, para trás, ossos secos. Você pensa, mas o que é isso? E começa a se entristecer. Será que eu vou ficar igual esses ossos? Porque se havia ossos secos, aquele vale ali, muitas pessoas morreram naquele vale. Muitos sonhos foram encerrados no meio daquele vale. Muitas pessoas que tinham famílias não voltaram para suas casas porque ficaram no meio daquele vale. E os ossos ali não eram enfeite, não era de plástico. Aqueles ossos eram de pessoas, e cada osso tinha uma história, cada osso tinha uma vida. Então, quando nós começamos a olhar para isso, será que eu vou ficar dessa forma? Será que eu vou ficar desse jeito? Será que eu vou acabar desse jeito? O Senhor diz para você, você não vai. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre você, e ela te cerca por detrás e por diante. Sobre você Ele coloca as suas mãos. É por isso que o teu final não vai ser como desses ossos secos. O teu final será diferente. A diferença está na mão do Senhor, porque a mão do Senhor está te guardando, a mão do Senhor está te protegendo, a mão do Senhor está te livrando, e a mão do Senhor está te guiando no caminho certo. Você não está no caminho errado, você está no caminho que o Senhor quer. É a mão dele que está sobre nós. Aí está a diferença de nós para o mundo. Porque aqueles que estão no mundo estão desprotegidos, estão à mercê da sua própria vontade, estão desprotegidos pela qualquer hora, podem perder a vida, e nós não. Nossa vida está guardada no Senhor. A minha vida está guardada no Senhor.
É por isso que você não deve temer, porque a mão do Senhor está sobre você, a mão do Senhor está sobre a tua casa. É por isso que você não vai ter, o seu final não vai ser como desses ossos secos, o seu final não vai ser esse. É porque a mão do Senhor está sobre nós, é a mão dele. E como diz o salmista, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você no meio desse vale. Não tem o que temer, não há nada que você possa temer, porque o Senhor está contigo no meio desse vale, até no vale da sombra da morte, o nosso pastor está conosco, até no vale da sombra da morte. Por isso você não tem que temer a morte, não, irmãos, porque o Senhor está contigo, e o Senhor venceu a morte, o nosso Deus venceu a morte, então não há o que temer, nem a morte nós tememos. Por isso que Paulo ele diz: o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro, é ganho. Se eu viver, eu estou vivendo em Cristo. Agora, se eu morrer, tanto faz, para mim é lucro, eu estou no lucro, eu estou no ganho, porque eu vou estar com Cristo para toda a eternidade. O nosso problema com a morte, o Senhor já resolveu. O Senhor já resolveu. Por isso que eu digo, o Evangelho não é mais uma religião, porque a religião é o esforço do homem para se achegar até Deus. Por isso que há tantas religiões no mundo, como diz, religare, que é latim, que o pessoal fala. O Ernestino falou sobre o latim. Religião é religare, é tentar se conectar a Deus. Só que todos aqueles que fundaram uma religião nova morreram. E o fim de todos aqueles que seguem essas pessoas é o do seu líder, porque é o seu líder que guia. Agora o Evangelho tem uma diferença, irmãos. Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O nosso Jesus Cristo está vivo, e se você anda, se você é guiado por ele, irmãos, o seu final vai ser igual dele, não vai ser de morte, mas vai ser de vida eterna. É por isso que o Evangelho é diferente de qualquer religião aí fora, porque a religião é o desejo do homem de se conectar a Deus. Agora o Evangelho é a própria vontade de Deus se conectando ao homem, é a resposta de Deus ao nosso anseio. Isso é o Evangelho da graça, isso é o Evangelho de Deus. Por isso que nós não temos o que temer, você não tem o que temer, porque até da morte, nosso problema com a morte ele cuidou, e ele nos prometeu uma vida eterna. E nós ficamos pensando: poxa, mas no meio desse vale, porque vale é lugar de gente desgostosa, vale é lugar de gente desanimada, gente que desistiu da vida, vale as pessoas que já não creem, já não vê mais um futuro, não tem mais uma esperança, estão lá no meio daquele vale. Nós ficamos pensando: poxa, olha o tanto de pessoas no meio desse vale. Foi a mesma coisa com Davi. Deus ele tirou Davi ali perto do rei Saul. Saul começou a perseguir Davi. Para onde Davi foi? Para a caverna de Adulão. O que havia na caverna de Adulão? Pessoas desgostosas, pessoas endividadas, pessoas que fugiam da sociedade, que estavam fugindo de alguma coisa, estavam lá escondidas porque desistiram de viver, já não queriam fazer mais parte da sociedade. Então eram pessoas que não viam futuro. Mas Davi foi lá para a caverna de Adulão, não para ser mais do mesmo, mas para fazer a diferença no meio da caverna de Adulão. Deus mandou Davi ali para a caverna de Adulão para trazer esperança àqueles homens sem esperança, para renovar aquelas pessoas que já desistiram de viver,
Por isso que eu digo que o Senhor te coloca no meio do vale, irmãos, para você mudar este vale, porque através da tua vida, Deus, através do seu poder, Ele vai mudar essa situação, Ele vai mudar pessoas, Ele vai salvar vidas através de você, e através neste vale de ossos secos, Deus vai levantar um exército para a glória dEle. Deus vai levantar um exército para o poder dEle. Foi Davi. Olha, as pessoas que andaram com Davi ali na caverna de Adulão foram fiéis a Davi até o final da vida dele. Os homens fiéis que andavam perto de Davi eram os homens lá da caverna de Adulão, pessoas sem esperança. E é isso que o Senhor quer fazer. Fico pensando lá no meu trabalho, na minha sala, às vezes eu penso, poxa, parece um consultório, né? Tanta gente com problema, vem contar as coisas, e como eu conheço da palavra, eu falo a palavra e a pessoa chora, né? E eu falo da palavra, eu estou semeando a palavra, porque eu sei que aonde o Senhor me colocou é para eu mudar vidas, é para eu ajudar pessoas. Nós temos uma missão, irmãos. É por isso que nós estamos no meio desse vale, é para salvar vidas, é para resgatar vidas. E eu digo para você, não murmure no meio do vale, porque se você reclamar no meio desse vale, você vai morrer no meio desse vale. Desculpa te dizer isso, porque murmurador não sai do vale. Olha para murmurador, gente que reclama de tudo, reclama que está frio, reclama que faz sol, reclama do trabalho, reclama da comida, reclama da igreja, reclama do irmão, reclama de tudo. Eu digo para você, saia de perto dessa pessoa. Saia de perto, porque se você conhece alguém assim, você pode ficar igual a ela. Você pode ficar igual a ela. Eu lembro que certa vez que tudo estava dando errado na minha vida. Tudo estava dando errado. Fazia isso, fazia aquilo, dava errado. E eu falei, poxa. E um dia eu sentei, não foi para ninguém. Eu sentei num banco sozinho e comecei a reclamar. Mas com raiva, mas que nada dá certo, e que isso e aquilo, falando sozinho mesmo, igual doido, sabe? Falando sozinho, reclamando da situação que eu estava vivendo, que nada dava certo na minha vida. Bom, naquela hora me bateu uma tristeza, porque nada dava certo, mas eu era feliz, eu vivia cantando, adorando ao Senhor, mas veio uma tristeza tão grande, eu falei, poxa, mas o que aconteceu? E o Espírito Santo falou para mim, eu não te chamei para murmurar, eu não te chamei para você ficar reclamando, eu não te chamei para você ser um murmurador, porque murmurador morre no deserto. Olha aquelas pessoas que saíram lá do Egito, foram até a terra prometida, na frente da terra prometida, prestes a tomar posse da promessa, foram reclamar, mas olha lá, olha o tamanho dos gigantes da terra, o Senhor nos trouxe aqui para morrermos, nós parecemos gafanhotinhos perto desses gigantes, nós não somos nada, porque a murmuração, quando você reclama da sua vida, da sua situação que você está hoje, você está manifestando a sua falta de fé e a sua ira contra Deus. Essa é a verdade, porque nós queremos imputar a Deus todo o erro, todos os problemas da nossa vida. Mas porque isso e aquilo, e começaram, era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Quando estava lá no Egito, debaixo da chibata, estava, Senhor, ajuda. Quando recebeu a ajuda do Senhor, estava dizendo, era melhor ter morrido no Egito. Quando o Senhor estava no processo de trabalhar na vida deles, eles preferiam morrer no Egito. O que aconteceu? Vocês querem morrer no deserto? Vai todo mundo para o deserto, vai morrer no deserto. Porque murmurador não alcança nada. Vê essas pessoas que ficam murmurando, elas são murmuradoras, têm inveja daqueles que alcançam alguma coisa. Fulano tal conseguiu, porque, puxa saco na empresa, é isso e aquilo. Todo mundo tem um defeito, menos ela. O murmurador não consegue identificar o problema dele próprio. Aí que está o problema. Por isso que não cresce, por isso que não alcança aquilo que ele deseja, porque só vive murmurando. Você conhece alguém assim? Está cheio de gente assim.
Eu digo, não seja mais do mesmo, seja diferente, faça a diferença. Ao invés de murmurar, agradeça a Deus, abra a tua boca para glorificar ao Senhor aquilo que Ele tem feito na tua vida. Abra a tua boca para adorar ao Senhor, abra a tua boca para agradecer ao Senhor. Faça a diferença, seja a diferença. Glorifique a Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, em tudo, em todos os momentos você vai encontrar oportunidades para agradecer ao Senhor, até no momento da prova, até no momento da dificuldade. Eu lembro até hoje no meu trabalho, a antiga empresa que eu trabalhava lá, eu trabalhando, me esforçando para ser promovido, aprendendo novas coisas. O pessoal me prometeu, vai vir uma promoção aí, vai vir coisa boa. Eu falei, tá bom, estou esperando até hoje, vamos ver, porque o homem é falho mesmo, né? Mas eu fiquei me esforçando, ia final de semana, cobrindo as pessoas e ajudando, me dobrando, trabalhando dobrado para conseguir esse aumento. Quando chegou a hora de eu conseguir o aumento, trocou o gerente, chamaram uma pessoa de um outro departamento para entrar no cargo que era para mim, que eu tinha estudado para entrar naquela vaga. Então naquela hora me subiu uma ira, sabe, uma ira. Eu falei, não acredito que fizeram isso, e ainda me colocaram para ajudar essa pessoa ainda. Eu falei, poxa. Aí eu fui pro banheiro orar, eu falei, Deus, eu não aceito essa situação, Deus, que humilhação que eu estou passando. E eu comecei a orar, e o Espírito Santo me lembrou essa palavra: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, em tudo. Eu falei, mas como agradecer no meio de uma desgraça dessa, né? A gente fica pensando, como agradecer, né? Eu aqui dessa forma agradecer, mas eu falei, eu vou me esforçar. Chegava na empresa, já revirava meu estômago, assim, vontade de ir embora. Eu começava a agradecer, Deus, obrigado, porque eu tenho um trabalho, eu consigo pagar minhas contas com esse salário. Comecei a agradecer, irmãos, eu comecei a olhar as coisas boas, não só focar naquilo que não estava legal. Comecei a agradecer por tudo aquilo que Deus tinha feito. Muito obrigado, Deus, porque através do salário dessa empresa que eu sustento a minha casa. Comecei a agradecer. Um dia, irmãos, eu percebi que havia mudado o meu coração quando no refeitório na manhã eu comecei a orar, agradecendo o pão, comecei a chorar. Sabe, eu parecia uma criança chorando. Eu falei, Deus, muito obrigado por esse pão que está aqui na minha mesa, Senhor, coisa linda. Aí você percebe que você mudou, olha, passei de um desgostoso para alguém que estava grato, alguém que estava agradecendo. E a partir dali, irmãos, eu vi mudança na minha vida. Além de a minha vida se tornar mais leve, Deus me tirou daquela empresa, me colocou numa empresa muito melhor, com um cargo muito melhor, que eu jamais imaginava que eu ia conseguir em pouco tempo. Isso é o que Deus faz quando você adora o nome dEle, quando você agradece a Ele. É isso que Deus faz quando você é grato, porque quando você agradece, você está demonstrando a sua fé em Deus, a sua fé nele. Então agradeça. E outra coisa, além de agradecer, por que o Senhor te trouxe no meio do vale? Para profetizar. Para profetizar, irmãos. Deus te trouxe no meio do vale para profetizar. Por isso que Deus, ele leva Ezequiel e fala, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Faz essa pergunta aí, o Ezequiel olhando falou, Senhor, tu sabes. Por mim, isso aqui já... Por que não enterraram esses ossos, né? Por que está aqui ainda? Mas o Senhor diz, Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza a vida, profetiza o Espírito, profetiza a ordem, profetiza crescimento. O Senhor te trouxe no meio desse vale para você profetizar mudança, para você profetizar crescimento.
tudo aquilo que não está bonito, não está agradável, comece a profetizar vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu sou escolhido do Senhor, o meu marido, a minha esposa é escolhida do Senhor, os meus filhos são escolhidos do Senhor, todos vão ser salvos, em nome de Jesus. Começa a profetizar coisas boas, profetiza no meio do vale, que você vai ver mudança. Profetiza segundo a palavra. O Senhor te trouxe no meio deste vale para você trazer a mudança, através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor. Isso é profetizar, irmãos, é você falar as palavras de Deus, porque o trabalho do profeta é ouvir a voz do Senhor e comunicar a vontade de Deus até para as coisas inanimadas. Porque faz sentido falar para o osso, ouvir a voz do Senhor, assim diz o Senhor, osso. Ué, tem ouvido o osso? O osso está ouvindo alguma coisa? Não, parece que vai surtir algum efeito, não parece. Então o que eu digo para você, tem muita gente que não dá ouvido àquilo que você fala, mas mesmo assim profetiza, parece que não vai ter resultado, mas vai ter sim, porque a palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela não volta vazia, ela jamais volta vazia. Então profetiza a vida, profetiza o Espírito Santo, profetiza. Deus te colocou com uma missão de você profetizar. De todo aquele povo que saiu do Egito, irmãos, e foram para a terra prometida, os 12 espias, havia 2, Josué e Caleb, que ao invés de reclamar, de ficar murmurando, voltaram já profetizando. Falou: olha, esse povo aí vai ser como pão para nós. O Senhor já tirou a proteção deles. Eles estavam falando o quê? Falando a palavra que Deus já havia falado através da boca de Moisés, que daria aquela terra. Eles estavam profetizando. E o que aconteceu? De todo aquele povo que saiu, somente Josué e Caleb entrou. Por quê? Profetizaram conquista, profetizaram a mudança, profetizaram que iam conquistar a terra, profetizaram que iriam entrar na terra. Então, por mais que pareça impossível, profetiza, abre a tua boca para profetizar, não abre a tua boca para reclamar, não. Não estou gostando, profetiza, fala a vontade de Deus. Mas não vão me ouvir. Mas o Senhor Jesus diz: olha, se vocês tiverem fé, como o tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte ouve alguma coisa? Creio eu que não, mas vocês vão dizer para este monte: transporta daqui para o meio do mar. E se vocês crerem com o seu coração e não duvidar, assim se fará, assim acontecerá. O Senhor está dando um exemplo ali do que é profetizar, do que é ter fé, no poder de Deus. O próprio Jesus diz: tenha fé em Deus. Então profetiza a palavra. Ele também diz: tudo aquilo que vocês pedirem, crendo, creia que já receberam. E se vocês crerem que já receberam, assim acontecerá, assim se fará aquilo que você pediu. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel, e o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam, aqueles que têm fé, aqueles que confiam. Então profetiza a palavra do Senhor, profetiza, é um cheque em branco, que o Senhor assinou embaixo e diz: olha, coloca aí o valor, coloca aí o que você precisa. Então profetiza segundo a ordem do Senhor, profetiza segundo a ordem do Senhor, porque através de você, Deus vai usar a tua vida, a tua boca, para você mudar esse vale de ossos secos. E essas pessoas que estavam mortas, pessoas que estavam acabadas, pessoas que já haviam desistido dos seus sonhos, da sua vida, ali aqueles ossos secos, através de Ezequiel ele começou a profetizar.
E Deus começou a trabalhar, o Espírito Santo de Deus começou a mover, o Espírito Santo de Deus começou a agir. Então profetiza. Deus, Ele criou todas as coisas, irmãos, através do poder da palavra. Ele disse: haja, e houve. E Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Ele te fez imagem e semelhança dEle. Então você tem poder nas tuas palavras, há poder nas tuas palavras. Por isso que tome cuidado com aquilo que você fala, porque tem poder nas suas palavras. E quando você fala as palavras de Deus, ela vai se cumprir, irmãos. Ela vai se cumprir porque ela é fiel. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Todas as promessas de Deus são, em Cristo Jesus, são sim e o amém para a minha vida. Eu vou conquistar tudo aquilo que Ele prometeu para a minha vida. Eu não vou terminar aqui nesse vale de ossos secos, não. O vale de ossos secos é só o começo de uma subida para o alto da montanha. O teu final não é no vale, o teu final é lá, irmãos, é no alto da montanha, é junto com Jesus Cristo. Então profetiza. O Senhor quer usar a tua vida para salvar muitas outras vidas aí afora. Então profetiza. Por isso que Ele te colocou nesse vale. Como eu disse no início da pregação, o Senhor tem propósito no meio desse vale. Você não está entendendo o porquê você está passando por isso. O Senhor tem propósito. Então profetiza segundo a ordem do Senhor. Profetiza segundo a vontade do Senhor, que ela vai se cumprir. É que nós queremos as coisas rápido. Nós queremos, eu quero falar hoje e acontece amanhã. Primeiro houve um rebuliço, os ossos com ossos foram se juntando, porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira, é tudo em ordem, é processo. Os ossos vão se juntando, depois cresce os nervos, depois cresce a carne, aí depois vem o espírito e eles se colocam de pé, aí se torna um grande exército. Então é processo. O Senhor tem o processo, tem o tempo do processo, mas no meio do processo, creia que Ele está trabalhando, creia que vai se concretizar aquilo que você falou, aquilo que você está profetizando, segundo a ordem do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite? Somente creia, irmãos. Deus está contigo no meio desse vale, não é à toa que você está no meio desse vale. Deus está com você. Então agradeça, adore o nome do Senhor no meio do vale e profetiza no meio desse vale, que você vai ver maravilhas. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, ó Senhor, nós te agradecemos por tua graça, Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, meu Deus querido, porque através da tua palavra o Senhor nos deu autoridade para profetizar, ó Senhor, meu Deus eterno, profetizar sobre a nossa vida. Então profetizamos sobre a nossa casa, profetizamos sobre a nossa família, vida, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Senhor, meu Deus eterno, tenha liberdade. Eu profetizo salvação no meio da minha família, eu profetizo a tua prosperidade no meio da minha casa, Senhor. Eu profetizo a abundância, ainda que o mundo esteja indo de mal a pior, na minha casa haverá abundância em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós profetizamos, ó Senhor, a esse vale de ossos secos, nós profetizamos vida no nome de Jesus, que vai se levantar um grande exército para glorificar o teu santo nome, para adorar o teu santo nome. É o que nós te glorificamos, é o que nós te adoramos para todo sempre, Senhor querido, é o que desde já te agradecemos.